Vem cá, você quer a dica de como ser um grande criativo? Então você está no lugar certo, na hora exata, meu amigo, porque a gente vai mostrar para você a entrevista que a gente fez com o Marcelo Serpa, que é sócio e presidente da UMAP PBDO. Nela, ele fala o que é uma grande ideia na opinião dele e também dá dicas preciosas para você que quer ser um bom criativo. Além disso, ele fala por que as pessoas atacam tanto a propaganda e acabam ignorando problemas mais importantes. E também discorre sobre suas paixões, o surf e a Kombi. E de cara a gente vai logo mandando a pergunta. E aí, a propaganda brasileira está em crise? Eu discordo que a propaganda brasileira não esteja vivendo uma fase muito boa. Eu acho que, pelo contrário, nós temos quase que uma certa renascença de qualidade. Eu vejo várias agências fazendo trabalhos espetaculares. Por outro lado, nós vivemos um período muito estranho, que não é só na publicidade, a publicidade apenas sofre as consequências do politicamente correto e de uma ambição de parte da sociedade, pequenos grupos da sociedade, de impor uma verdade a todo o resto. Então, se um determinado grupo acha que se vestir de azul é o certo, eles imediatamente demonizam todo mundo que esteja de vermelho, verde ou de amarelo. Pessoas que defendem a diversidade só aceitando um ponto de vista. Então, quando você coloca a propaganda que, por algum motivo, alguém ou um grupo de pessoas se sinta ofendida, imediatamente eles querem proibir, demonizar o criador, a agência e o anunciante. Vamos boicotar, vamos acabar. Então, é um autoritarismo do bem que eu acho isso muito perigoso. É um problema genérico, isso tem no jornalismo, isso tem no dia a dia, pessoas estão sendo tolhidas das suas opiniões. E por mais, eu acho que respeitar a opinião do outro é concordar que ele pode não concordar com você, mas ele tem direito, ancorado na Constituição, de ter a opinião dele. A propaganda, ela é muito fácil, ela virou quase que o ladrão da piscina, né? Aquela onde a água sai, escorre, é quase que um ponto de fuga de toda uma certa frustração com o que acontece na nossa volta. E é mais fácil você reclamar de uma marca da qual você se sente consumidor, e como consumidor eu me sinto dono dessa marca, eu tenho direito, eu sinto que se eu deixar de comprar aquela marca, de certa maneira, eu exerço um poder sobre aquela marca. Então, esse exercício de poder do consumidor em relação às marcas faz com que ele use facilmente isso aqui. Na frente do poder público, ele se torna um impotente, cansado de ver tanto desmando a gerações e gerações nesse país, e então ele canaliza toda essa frustração para quem? Para as marcas que estão ali vendendo o produto dele. Já que você está vendendo, eu posso te atacar, porque eu sou comprador, portanto eu exerço um poder sobre você. Então é um canal de frustração. A propaganda é o melhor bode expiatório do mundo. Inclusive o poder público e muitos deputados, muitas câmaras, vereadores, enxergam na propaganda um excelente Judas para você encher de pancada. Porque é mais fácil você proibir a propaganda do que você fiscalizar determinado produto. Então, pegar bebidas alcoólicas. É lógico que ninguém pode vender bebida para menores, não pode dirigir em estrada, mas vamos fazer o seguinte, vamos então proibir a propaganda, que aí eu fiz alguma coisa em favor da sociedade, em vez de realmente exigir que há controle de bafômetro em todas as estradas, nas ruas, que se um cara vender uma cerveja para um menor de idade, ele vai preso. Isso não acontece. Então vamos proibir a propaganda, que é mais fácil. Eu durmo bem, porque eu, como legislador, eu fiz alguma coisa contra, mas no fundo a propaganda só apanha. Tem arma no carro? Tinha um canhão, mas a gente já deixou a namorada dele em casa. Que isso? Engraçadinho. Olha só, vou ter que multar vocês, viu? Dirigindo de Havaianas. Seu guarda, mas quem tava dirigindo era... Poxa, mas qual o problema? Artigo 252, multa mais 4 pontinhos na carteira. Então quer dizer que dirigir de Havaianas é crime? Crime não, é infração. Crime é você namorar a Fernanda Vasconcelos e ir à praia com 2 marmanjos. Brincadeira, hein? Eu acho que uma grande ideia, ela é fácil de identificar. Primeiro, como criativo, a grande ideia é aquela que você imediatamente sente inveja. Imediatamente você sente uma pontada de ciúmes e de inveja saudável, de por que eu não fiz isso. Ao mesmo tempo, se fala muito em inovação, 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 inovação. E muitas vezes, o que é moderno, inovativo, né, pode ficar velho em 2 meses. Então, se busca muito novo
E muitas pessoas esquecem de procurar o bom. O novo, ele pode ser efêmero, ele pode durar 6 meses, ele pode ser um flash. Enquanto o bom, ele é perene. Eu tento imaginar ela pronta, eu tento imaginar ela realizada, eu tento imaginar a reação das pessoas quando olhar aquele material. Então eu faço um exercício de futurologia, de tentar pular algumas etapas, de ver como é que ela funcionaria se por exemplo, se um diretor X dirigisse. Se aquilo lá na internet, como é que funcionaria, como é que eu poderia divulgar aquilo, como é que aquilo funcionaria nas mídias sociais. E aí eu já consigo imaginar mais ou menos o grau de impacto. Então eu vou pelo feeling e pela sensação que eu tenho de jogar lá na frente, o que aconteceria quando ela estivesse pronta. Qual que vai gerar mais entusiasmo, ou buchicho, ou mais repercussão. Essa reação do consumidor que você consegue ou você tenta antever, ela tem várias. É o momento do Brasil, é o momento daquela novela, é um momento futebolístico, é aquele time que está na frente, é aquela celebridade que está acontecendo, são os movimentos que estão sendo discutidos nas ruas. Então é muito o que acontece naquele momento e como aquela ideia pode usar algum elemento que esteja em ebulição naquele momento e poder usar esse elemento como catapulta ou para amplificar a mensagem. Eu acho que a comunicação, a publicidade ela deve sempre se comunicar com o dia a dia das pessoas. O que acontece hoje no nosso mercado, o que é uma coisa, os clientes não percebem isso, mas os processos de pesquisa adiam por meses e meses a entrada de uma ideia no ar. E quando se adia meses e meses essa ideia, ela perde o contato com aquele momento, aquele exato momento da sociedade onde aquela ideia poderia ser muito mais eficiente do que hoje. Então você tem que pensar ideias que que sobrevivam durante 3 ou 4 meses e acabam se tornando um pouquinho menos impactantes porque elas não conversam. Aqueles anúncios de oportunidades, filmes de oportunidades que falem com a subida dos juros, com a queda do dólar, com a queda de um ministro ou algum escândalo que aconteça, as marcas não dialogam mais com o dia a dia das pessoas. Então, elas se tornam um discurso um pouquinho mais distante da conversa do dia a dia. E essas pesquisas elas acabam causando isso. É uma pena. O bom criativo ele tem que aprender a fazer associações que as pessoas não tenham feito antes. Juntar opostos, juntar coisas antagônicas, juntar coisas que são distintas e fazer uma mistura diferente dessas coisas. Então um bom criativo é o que mistura ingredientes inesperados e com isso consegue um raciocínio melhor. Eu acho que é um exercício de associação, eu acho que criação é um grande exercício de associação, de livre pensar. E é uma das coisas mais legais e mais gostosas que tem, porque você não tem compromisso com absolutamente nada. Na folha de papel, você não tem compromisso com nada. Esse momento desse não compromisso te dá uma liberdade absurda. Os compromissos vêm depois. Eu acho que o aparelho ele nada mais é do que a mídia. Eu li há pouco tempo atrás que o Martin Sorrell, presidente da WPP, falou numa palestra nos Estados Unidos ou no Canadá, não lembro exatamente aonde, que a mídia é mais importante do que o conteúdo. É uma barbaridade vindo de alguém que vive e que ganha o dinheirinho dele da comunicação. A mídia é a mídia. A mídia é apenas o distribuidor, é a moldura. Ele está falando aqui do quadro. O quadro é a coisa mais importante que nós falamos. Então, a ideia é o quadro. Se a ideia funcionar bem no iPad, tanto faz se ela é adaptada ou não. Se as pessoas estiverem folheando o iPad, forem impactadas aqui de uma maneira surpreendente para elas, a ideia é muito boa. Se é adaptada, se não tem a menor importância. Por outro lado, eu vejo também várias ideias criadas para celular, para iPad, que são tão complicadas, tentam ser tão inovativas, que elas se tornam muito difíceis de serem usadas. Então as pessoas perdem interesse, vários joguinhos com várias camadas que você liga aqui, para você entender, você tem que ligar uma outra mídia misturando. E você fala assim, pô, mas o consumidor não pensa assim. O consumidor ele está voltado exatamente para aquele momento onde ele está consumindo aquela mídia
e foi impactado por aquela marca de uma maneira surpreendente. Se é novo, se não é novo, se é adaptado, se não é, não tem a menor importância. O perfil do anunciante hoje é tão variado, é tão específico de cada categoria e de cada marca, é difícil você criar um padrão. Mas o padrão que existe é um anunciante extremamente ansioso, com uma série de ferramentas que são vendidas a ele, de certa maneira, como revolucionárias. Todas as ferramentas excluindo a outra, como suas concorrentes. Aí você vê as mídias hoje competindo entre si de uma maneira absurda, como se elas fossem a única solução para um anunciante. O anunciante quer inovação, mas ele quer inovação com uma certa segurança do que ele está fazendo. Hoje o anunciante deveria buscar retorno, entretenimento, não o retorno de cliques, porque você pode comprar cliques, você pode comprar views no YouTube, você compra milhões de views no YouTube se você quiser, você pode comprar milhões de likes em Facebook, são mercadorias que estão à venda, você passa o cartão de crédito, você tem 200 mil views no YouTube. Não é isso que ele tem que procurar, ele tem que procurar conteúdos que realmente sejam interessantes. As pessoas hoje estão soterradas sob uma quantidade enorme de informação e de tentativas de entretenimento, então você criar algumas peças que realmente provoquem as pessoas uma sensação boa, lógico, se for ruim não é contraproducente. Eu acho que o anunciante deve estar procurando conteúdo, impacto, conteúdo e pertinência. Ele tem que ter a ambição criativa, porque a criação não é um desperdício de dinheiro numa ideia maluca. Ele não pode perceber que a criação é um mecanismo maravilhoso para ele, para fazer com o mesmo dinheiro, tem um efeito muito maior nas pessoas. Você furar o bloqueio das pessoas e estarem absolutamente indiferentes àquela marca ou àquele produto. A criação permite a furada desse bloqueio. Então, eu não vejo que o anunciante tem que ser criativo, ele tem que só perceber que criação é algo fundamental, que ele como consumidor, não só como cliente, ele também gostaria de ver na televisão, gostaria de ver na internet. São conteúdos que ele mesmo interage. Então, acho que o anunciante tem que olhar para as peças de comunicação das marcas dele, não como um marqueteiro apenas, mas também como consumidor. E aí, tá curtindo a entrevista? Então não sai daí não, hein? Que no próximo bloco, Marcelo Serpa tá de volta aqui no Reclame.